Olá pessoal, Cristiano Tamura novamente, partindo para a nossa segunda aula. A primeira aula a gente fez uma aula introdutória, mostrando quem nós somos e aonde nós atuamos, e eu prometi para vocês que nessa aula eu falaria um pouco sobre reforma tributária. Não é uma aula completa sobre reforma tributária, na sequência nós faremos um vídeo muito extenso, completo e profundo, tratando desse tema, que eu repito, não é uma reforma tributária, é uma revolução no mundo dos negócios, mas eu preciso, quando for falar hoje de planejamento tributário, necessariamente entrar no tema reforma tributária. E aí a gente coloca uma puleta, 31/12/2025. Esse é um marco, pessoal, e o tempo está correndo e o tempo está cada vez mais curto. Nós, empresários, nós, chefes de famílias, nós precisamos nos movimentar para que a gente tenha aí o nosso patrimônio pessoal e as nossas empresas adequada a esse universo, sob pena, inclusive, disso custar bastante caro aos nossos negócios. Pessoal, de forma muito resumida, o que é a reforma tributária? O que ela muda? O objetivo da reforma tributária é simplificar o sistema tributário brasileiro e tornar a cobrança de impostos mais clara e eficiente. Como? Nós vamos fazer a seguinte mudança. Nós vamos tirar do nosso sistema tributário de forma paulatina ao longo dos próximos anos PIS, COFINS, IPI, ICMS, que é imposto estadual, e ISS, que é um imposto municipal. Para quê? Para tornar o nosso sistema tributário mais simples. E o que vem no lugar desses impostos? O IVA. No mundo inteiro, via de regra, é o IVA único. No Brasil, como nós somos um país peculiar, o nosso IVA é o IVA dual, que é dividido em IBS e CBS. Não se preocupem, a gente vai trazer mais detalhamento, mas eu preciso aqui que vocês tenham uma visão geral sobre o tema. Como funciona e qual o pilar principal do novo sistema tributário brasileiro que começa a vigorar a partir de janeiro de 2026? A não cumulatividade. A ideia é que o imposto pago em cada etapa da produção e comercialização não incida e seja compensado nas etapas subsequentes, fazendo que a gente não tenha aqueles impostos sob cascata que oneram muito o sistema tributário. Esse novo sistema ele vai estar pautado no IBS e no CBS e vai trazer como benefício muito claro a diminuição desses impostos em cascatas, trazendo mais impostos e justiça na tributação. De forma muito resumida, esse sistema tributário tem como objetivo simplificar o nosso sistema tributário, torná-lo mais transparente, trazer segurança jurídica para quem empreende aqui, não é fácil, então a gente precisa dessa transparência e dessa segurança jurídica para tornar o nosso ambiente de negócios mais competitivo. Para quê? Para o brasileiro poder empreender e para que o mundo venha empreender aqui. Hoje, quando um gringo resolve vir para o Brasil para empreender, ele muitas vezes desiste, porque o nosso sistema jurídico é complexo a ponto de muitas pessoas desistirem de escolher o nosso país, como um país elegível para receber investimentos e para que ele seja um país que tenha base de operação dessas empresas do exterior. Então, com isso, a gente vai tornar um ambiente de negócios mais seguro, mais transparente, mais justo e, de fato, vai trazer igualdade na tributação dos setores. Falando de forma muito resumida, isso aqui é só um cheiro do que é a reforma tributária, mas é importantíssimo eu falar isso aqui agora para conseguir fazer a introdução do que é o planejamento sucessório e quais são suas finalidades. A princípio, nós temos 3 grandes objetivos quando nós falamos em planejamento sucessório. O primeiro é a proteção patrimonial. Eu preciso necessariamente entender que quando eu empreendo e eu tenho uma pessoa jurídica que eu sou sócio, essa pessoa jurídica, via de regra, olha lá no contrato social da sua pessoa jurídica, ela leva no finalzinho uma sigla, LTDA. Significa que a responsabilidade dos sócios daquele negócio ela é limitada ao valor do capital social da empresa. Capital social tentando traduzir de forma muito simplificada, e se preparem para quem nos seguir aqui, eu vou evitar juridiquês, eu vou evitar polêmicas, eu vou tentar ser muito assertivo e direto, porque a minha linguagem, obviamente, é direcionada também a operadores do direito, mas é direcionada a quem está empreendendo. Então eu preciso ter necessariamente uma linguagem mais simples. Então, voltando ao meu raciocínio, o capital social é o dinheiro que o sócio da pessoa física, quando vai empreender, coloca na sua pessoa jurídica para que o negócio aconteça. Afinal de contas, essa pessoa jurídica recém-nascida ela não tem dinheiro para poder começar suas operações. Esse dinheiro necessariamente precisa vir do bolso dos sócios. Então, a ideia é que nessas nossas empresas, quando a gente está empreendendo, quando a gente está contratando, está vendendo, está comprando, a gente de fato assume risco. A pessoa jurídica ela é concebida para dar lucro. A finalidade dela é de fato essa. São pessoas jurídicas que são concebidas para que os sócios que a fundaram tenham resultados positivos. No entanto, muitas vezes os resultados não são aqueles almejados e nós podemos vir a ter prejuízos. A responsabilidade limitada significa que, em tese, o nosso prejuízo é limitado ao valor do capital social, mas muitas vezes isso não acontece. Por que a holding é uma ferramenta de proteção? Porque o sócio pessoa física que acumulou bens,
ele vai tirar aquele acervo de bens do seu CPF, do seu nome, e vai transferi-los a título de integralização de bens no capital social de uma pessoa jurídica, criando assim uma barreira de proteção. Muitos colegas no mercado usam o termo blindagem patrimonial. Eu particularmente não gosto, até porque eu entendo que blindagem remete a alguma coisa fraudulenta. Eu prefiro pensar numa barreira de proteção. Eu isolo o patrimônio da pessoa física numa nova pessoa jurídica, tirando do alcance de possíveis credores esses bens. Obviamente que eu estou pensando no momento que eu não faça isso gerando fraude contra credores e terceiros. Não é para esse o objetivo da holding. O objetivo é proteger esse patrimônio no momento saudável do patrimônio da família. Segundo grande objetivo, economia. E por que economia, Cristiano? Porque é mais barato, via de regra, fazer a gestão de patrimônio imobiliário quando você tem esse patrimônio alocado dentro de uma pessoa jurídica. Só a título exemplificativo, receita de tributação de receita de aluguel na pessoa física bate até 27,5% contra 11,33% na pessoa jurídica. Olha a diferença de peso na tributação quando você compara a pessoa física com jurídica. Então, é uma maneira mais barata de fazer gestão de patrimônio imobiliário. E, por fim, inventário. Eu brinco que eu tinha um professor de literatura no Ângulo Tamandaré, lá em São Paulo, que ele começava a aula falando assim: senhores, a única certeza da vida é a morte. E sem romantizar, certamente a única certeza da vida, de fato, é a morte. Então, sabendo que um dia nós não estaremos aqui, e sabendo que muitas vezes nós vamos deixar patrimônio e vamos deixar herdeiros, por que a gente quer que esses bens eles caminhem para o inventário? Inventário é sinônimo de litígio, de briga, é sinônimo de tempo parado de patrimônio, e tempo parado é prejuízo, e é sinônimo de despesas altas. O imposto, quando você olha na cadeia sucessória dentro do inventário, ele é mais alto quando comparado na holding. Eu vou comparar numericamente. Então são três grandes objetivos: proteção, economia e fugir da cilada do inventário. Pois bem, eu vou falar aqui das modalidades de planejamento antes de dar um break para a gente começar a nossa terceira aula. Amigos, por que a gente fala que planejamento sucessório é o tema guarda-chuva e dentro desse tema existem diversas modalidades? E por que a gente gosta da holding? Porque a gente entende que a holding é a ferramenta mais completa, mas certamente ela não é a única. Você pode fazer a sucessão testamentária, você pode ir lá declarar sua vontade e deixar isso registrado, você pode fazer a doação de bens, como era usual no passado fazer, ia lá a família no cartório, doava bens aos herdeiros e mantinha o usufruto para os pais. Eu particularmente acho isso ultrapassado e eu acho que isso esvazia o poder dos pais frente à gestão do patrimônio, porque no final do dia ele doou a propriedade dos bens aos filhos e ele fica ali a depender da boa vontade dos filhos, caso ele queira vender ou tomar alguma atitude em relação àquele imóvel. E é bastante comum a gente ver filhos dando as costas aos pais nesse tipo de situação. Então, particularmente, eu não gosto desse movimento. Existe também previdência privada, que é uma ferramenta interessante, porque ela tem uma questão tributária baixa, mas isso funciona para dinheiro. Tem a questão de seguros também, está bastante em alta, diversas modalidades de seguro que ajudam a família no futuro, quando há o óbito, a lidar com essa situação. E, na minha opinião, a holding patrimonial, que é a ferramenta mais completa. E só para a gente falar o que é holding patrimonial antes de entrar no detalhe. É uma sociedade empresária constituída com a finalidade de administrar esse patrimônio familiar, que além de gerenciar esse patrimônio, ela traz benefícios, como eu já adiantei, a otimização de carga tributária, tanto na doação desses imóveis como na sua própria gestão. Então a holding, tentando simplificar um pouco, não vendendo dificuldade para entregar facilidade, mas sendo bastante realista, uma pessoa jurídica na qual o patriarca e a matriarca, via de regra, levam aquele acervo de bens e direitos para dentro de um âmbito de um CNPJ, isolando-o do seu CPF, trazendo mais eficiência tributária, mais proteção e fazendo que a família não precise percorrer o caminho doloroso do inventário. É isso, pessoal. Aqui nós encerramos a segunda aula e logo mais na próxima aula nós vamos entrar um pouco mais a fundo de como funciona de fato esse planejamento sucessório via empresa holding e quais são os impactos da reforma tributária nesse tema bastante relevante que hoje a gente está tratando nessa aula.